Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje aqui, a gente vai dar continuidade, né, àquilo que a gente estava falando, e agora vai entrar mais especificamente falando sobre os dados dos questionários, né? Então, primeiro a gente vai falar do questionário de nível de atividade física e comportamento sedentário, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o questionário lá de estresse, ansiedade e depressão, tá? Então, eu vou retomar aqui, deixa eu compartilhar novamente a minha tela, e vou retomar com vocês a parte onde, como é que estavam aqueles dados, né, antes da gente, quando a gente captou essas informações lá do Google Drive, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, quando você olha as perguntas, estão todas aqui, né? Olha, em quantos dias da última semana você caminhou pelo menos por 10 minutos contínuo, enfim, toda a questão que estava lá no Google Drive, né? E aí, de novo, né? Então, lembrando que a gente tem aqui as informações, ó, 3 vezes por semana, né? Então, a gente adequou isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês a tabela ajustada, né? A planilha de dados ajustada, né? A gente chamou de SPSS aqui, porque foi o programa que a gente utilizou. Então, olha só como é que ficou o dado, né? Então, a gente tem os dias da semana antes da pandemia, os minutos por semana antes da pandemia, e a gente fez um que é o total, tá? O que é o total? O total nada mais é o valor de dias da semana vezes o número de o tempo, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse vezes esse, que me dá 60 minutos por semana de atividade física leve. E aí a gente fez a mesma coisa para atividade física moderada e atividade física vigorosa, tá? Então, basicamente, com essas informações aqui, eu consigo classificar qual é o nível de atividade física dos meus participantes. Para fazer isso, então, como é que a gente faz, né? A gente tem a classificação, né, que o IPAC utiliza, né? Então, ele me diz que uma pessoa que faz mais, ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês observem aqui em cima, ó. Então, eu tenho que uma pessoa que faz menos que 150 minutos de atividade física moderada ou menos que 70 minutos, 75 minutos de atividade física vigorosa, ela é uma pessoa que é considerada inativa. Agora, se ela faz mais do que esse tempo, ela automaticamente ela é considerada ativa. Então, vamos ver se deu certo isso. Então, olha, quando eu somo, né, aqui os valores, né, quando eu observo esse sujeito aqui, o 111, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visão de vocês. Então, quando eu olho, vou observar, vamos olhar os 86 aqui, essa linha. Ele é considerado inativo, porque ele faz 20 minutos de atividade física vigorosa e 20 minutos de atividade física moderada, ou seja, é menos que 150 minutos de atividade física moderada e menos que 75 vigorosa. Quando eu olho para esse outro sujeito aqui, ó, o 87, o que ele apresenta? Ele apresentou 300 minutos de atividade física moderada, mas ele não fazia 0 minutos vigorosos. Então, nesse caso, se ele atendeu um dos dois critérios, ele é ativo. Como ele atendeu o tempo em atividade física moderada, ele passa a ser ativo. Então, eu preciso fazer essa classificação, né? A gente inseriu uma equação que faz isso automaticamente, né? Mas, do contrário, você poderia simplesmente olhar um por um e fazer isso de forma manual. E, com base nessas informações aqui, eu preciso categorizar. Então, o ativo ficou o número 1 e o inativo ficou como 0, né? Então, eu tenho aqui, como vocês observam aqui na nossa tabela, né? Então, eu tenho aqui o inativo e o ativo, a proporção deles antes, então, é 69 inativos e 168 ativos. Isso antes da pandemia. E aí eu precisaria fazendo a mesma coisa para o depois, então a gente observa esses outros dois resultados, 130 e 107. Tá? Então, isso aqui para a atividade física moderada e vigorosa. Quando eu... Pode falar, Du, desculpa, eu não estava aqui. Não, acho que
muito legal, acho que essa tabela, né? Porque ela já consegue nos trazer uma série de informações ali que a gente estava vendo. Então, por exemplo, né, 70% da amostra antes da pandemia era fisicamente ativa, né? Atendendo os critérios lá do Colégio Americano, né, de Ciência do Esporte. Então, 70%, que é os 150 minutos ou 75 minutos de atividade vigorosa. Então, e aí depois, durante a pandemia, isso muda, né? De 70% ele vai para 45%, né? Então, tem aí uma variação de 25% desse total que deixa, né, que é impactado pelo fato da pandemia, né? Então, e aí é legal porque a gente sabe, né, dentro do curso de educação física, a gente sabe da importância de ser fisicamente ativo e tudo mais, como que isso impacta na sua saúde, e então, assim, 25% não conseguiu manter os seus níveis de atividade física que tinha antes, né? Então, isso é muito, muito significativo, né? Então, acho que isso e remete, né, ali embaixo, nos dados de comportamento sedentário, né? Então, você tinha pessoas que eram... você quer falar? Fala aí, você que está mais... Basicamente foi, ó, se você olhar aqui, o comportamento sedentário, a gente tem na planilha, ó, quando você olha aqui, é a mesma forma, né? Então, você tem as informações de comportamento sedentário durante a semana e dos finais de semana, né? E aí a gente pode fazer um somatório, né, que basicamente soma o tempo em comportamento sedentário na semana e no final de semana. Nesse caso, olha, 1.200 minutos em comportamento sedentário esse participante. E aí, pensando no critério, né, a gente colocou aqui, né, mais, né, de 480 minutos, né, no caso foram 8 horas, né, ó, se a gente olhar aqui, ó, mais do que 8 horas por dia, aí essa pessoa, né, quando a gente divide isso por 7, né, então, se essa pessoa tivesse mais de 8 horas por dia, no caso, então, ela entrava na categoria de alto comportamento sedentário. Se fosse menor, ela colocava embaixo comportamento sedentário, né? Então, a gente fez a mesma coisa, né? Fez a somatória, daí classificou, né, em alto e baixo, e depois transformou essa descrição em número. Então, alto é 0 e baixo é 1, para poder fazer aquela avaliação de frequência que a gente fez anteriormente. Então, a gente saber quantos por cento das pessoas estão com alto e quantos estão com baixo, e daí fazer isso antes e fazer depois, né? Então, quando a gente olha na tabela, olha só que interessante, né? Do mesmo jeito que o Eduardo comentou, observe que a gente tinha lá 64% das pessoas que é um número bastante alto, que tinham um alto volume de comportamento sedentário, e aí, durante a pandemia, isso piorou, né? Foi para 74%, aumentou 10%. Né? Uma coisa que a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas algo a observar é a pergunta que a gente às vezes se faz, né? 64 para 74 é diferente, né? E aí é uma pergunta que a gente se faz, né? Como objetivo, se teve diferença, né? Do antes para o durante. E aí, esses valores que estão aqui do lado, eles nos dão essa orientação. E basicamente, onde tem um asterisco, é diferente. Então, de fato, né, aumentou, né, a proporção de tempo em atividade física, em comportamento sedentário, e aí as consequências a gente sabe bem, né? Até teve aí, está tendo simpósio aí do departamento, teve 2 falas, né, bem direcionados para isso, mostrando todos os impactos negativos do comportamento sedentário. Né? Então, pode falar, Du. Não, eu acho que é muito legal porque, mais uma vez, a gente está transformando o dado lá do questionário em quantificando, né, de forma objetiva, né? Acho que não vale muito a pena chamar a atenção o fato de que esses são informações que foram coletadas, né, como se fosse um autorrelato, né? A pessoa responde. Então, não foi colocado um equipamento na cintura que mede, né, isso. Então, a pessoa podia mentir,
né? A gente não sabe, né? Então, essas são questões que a gente tem que levar em consideração, né? Então, são questionários. Limitações de método, né, Du? Limitação de método. Exatamente. Então, assim, não é a informação mais fidedigna que a gente consegue obter, mas é uma informação, né? Então, a gente vale a pena olhar para ela, mas não perder de vista que há essa limitação do método, né? E aí, o outro ponto que você falou dessas diferenças, né, do asterisco ali, mostrando que tem diferença do antes para o durante, né? E aí, isso foi feito um procedimento estatístico, né, uma análise estatística, que compara, né, o antes e o durante, e aí você consegue, mais uma vez, objetivamente falar que é diferente ou não, né? Então, a análise estatística vai fazer isso. Por exemplo, imagina se fosse de 152, né, número de 152 pessoas para 154 pessoas. Então, tipo, só 2 pessoas tiveram comportamento alto, né, comportamento sedentário alto nesse exemplo que eu estou imaginando. Então, será que isso é diferente? 152 para 154? Né, aumentou 2. Então, estatisticamente, isso precisa ser testado, né? Então acho que esse é a ideia da estatística, né? De mostrar objetivamente que sim, isso mudou, né? Então acho que é muito muito importante ter isso em mente, assim, que mais uma vez a gente tem esse olhar investigativo bem objetivo, né? Durante a pesquisa quantitativa. Não é você que está falando, são os dados que estão dizendo, né? Então, os dados dizem que tem uma variação do antes e do depois, e foi feita uma análise estatística com um procedimento bem criterioso, que mostra que sim, estatisticamente é diferente, né? Então, acho que essa informação ela é muito interessante para descrever o comportamento, né, do universitário dentro do período de pandemia em termos de atividade física. Legal. Então, acho que para esse vídeo é isso, né? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a organização e a análise dos dados do questionário DAS mais especificamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos nos ver no próximo vídeo. Beleza.